momento extraordinário, nunca antes, nada semelhante foi vivido, e também nada em tamanha escala de globalidade a humanidade está vivendo neste momento. Nós temos aqui, hoje, uma ciência que está se tornando incompatível com o pensamento humano. O espaço, o tempo e a matéria desmoronaram no entendimento do homem. A matéria, com a teoria quântica, quase que não existe. O tempo desapareceu com a teoria de Einstein, e o espaço também. Então se tornaram espaço, tempo e matéria incompatível com a cognição humana. Por outro lado, a religião, permanecendo com seus dogmas incompatíveis com a racionalidade humana, fazem com que o homem se encontre num momento de extrema perplexidade. Esse momento de perplexidade é um momento de grande transformação, que os homens percebem de várias formas diferentes, chamando de fim dos tempos, chamando de transição planetária, chamando de apocalipse, e uma série de articulações que a mente humana faz para justificar este instante difícil que a humanidade vive. Esse instante difícil começou numa progressão geométrica com o aparecimento do pensamento cartesiano. Eu penso, logo existo. Esse pensamento cartesiano centrado no homem como centro do pensamento, um pensamento antropocêntrico, permitiu um desenvolvimento extraordinário da ciência, sendo o homem como observando o mundo que existe do lado de fora dele. Esse pensamento permaneceu durante esses quase 500 anos, 400 e tantos anos, e no último século, no século XX, teve uma expressão, um crescimento extraordinário, um crescimento e um avanço extraordinário. O crescimento cartesiano, as revoluções foram havendo revolução em cima de revolução da cognição humana. Foi a revolução cartesiana, a revolução industrial, a revolução da informação no final do século XX, a revolução do conhecimento, da informática, a revolução da comunicação. Então, com a revolução da comunicação, o mundo tornou-se globalizado e o conhecimento tornou-se commodity. Todo mundo hoje dispõe do mesmo conhecimento, da possibilidade de acesso a esse conhecimento. Então nós entramos numa nova era, numa nova revolução, que é a revolução da criatividade. Porque qualquer coisa que eu crie, no momento que eu crie, passou a ser conhecimento e informação. Eu tenho que estar sempre criando. Qualquer organização, para sobreviver, está sendo necessário sempre estar criando continuamente. Esta criação contínua nos levou a um estudo, a uma série de conhecimentos, basicamente na década de 90, que foi a década do cérebro, estudos extraordinários nos mostrando sobre o funcionamento do cérebro humano. Nesses estudos extraordinários do funcionamento humano, do funcionamento do cérebro humano, esbarraram basicamente no entendimento do que ele é, como ele funciona. Isso permanece em grandes problemas. Steven Pinker, no seu livro A Tábula Rasa, um dos grandes estudiosos do cérebro humano, nos diz que as novas ciências da natureza podem levar a um humanismo fundamentado na biologia. Esse humanismo fundamentado na biologia, basicamente, é o biocentrismo. O biocentrismo foi lançado pelo Roberto Lanza, que, maravilhado com a inteligência que ele encontrou nas células troncos, propôs esse conhecimento da vida
que a vida dispõe do conhecimento, ele viu que as células troncos dispõem de um conhecimento que em muito transcende o conhecimento do cérebro humano ou da mente humana. Esse livro e essa teoria não foram bem aceitas porque o Robert Lanza se associou a um astrônomo que levou a analisar essa teoria em função do universo. E associou-se também a um psicólogo que associou esse entendimento à mecânica quântica. Esses entendimentos associados ao universo e à mecânica quântica fizeram com que houvesse um entendimento extremamente deturpado do que seja o biocentrismo. Porque o biocentrismo, até agora, foi visto, foi analisado através de uma mente antropocêntrica. Se analisarmos o biocentrismo através de uma mente antropocêntrica, nós vamos chegar a uma série de conclusões extremamente, no mínimo, esquisitas. Então, se propôs que o biocentrismo explica que se vive depois da vida, que existe depois da morte isso, existe aquilo depois da morte, que existe consciência após a morte, que explica a reencarnação, uma série de coisas que são frutos de um pensamento antropocêntrico que não pode ser aplicado ao biocentrismo. O biocentrismo requer que se aplique um pensamento diverso do antropocêntrico para um pensamento biocêntrico. Esse pensamento biocêntrico começa a aparecer já com o desenvolvimento dos estudos da vida de Maturana. Maturana e seus colaboradores nos mostraram que a vida é um processo de aquisição de conhecimento. A vida, então, é um processo de aquisição de conhecimento. O conhecimento é uma entidade, um éter ou qualquer coisa que existe fora da dimensão da nossa energia. E o próprio biocentrismo mostra que esse conhecimento, ele chama de informação, existe fora do nosso conhecimento de energia, do nosso entendimento, como uma dimensão diferente. A vida, portanto, é como se fosse uma singularidade que existe no universo. É uma singularidade que nós não podemos explicar. É uma singularidade que, manifestando-se na Terra em cima das moléculas proteicas efêmeras e instáveis, desencadeou um processo de aquisição e morte de organizações biológicas efêmeras e instáveis que vão adquirindo um conhecimento desse meio externo e guardando este conhecimento nas suas moléculas nucleicas, vai até o réptil. No réptil aparece a vida, manifesta-se com um novo artefato evolutivo, que é o cérebro mamífero, que permite um conhecimento individual. E esse conhecimento individual cria uma ciência individual e uma ciência evolutiva. A consciência aparecendo no mamífero. Essa consciência que aparece no mamífero se expande no homem através da formação do neocórtex, como nós já vimos anteriormente. O homem, então, possui 3 cérebros no conceituação de Paul MacLean, que são o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o homem, que é o neocórtex, que funcionam como sendo 3 computadores superpostos e integrados. O computador reptiliano, do cérebro reptiliano, é binário. O computador do cérebro mamífero é analógico e o neocórtex, de novo, é binário. Esse jogo desses computadores é que criam a mente. E a mente, então, é um processo, enquanto o cérebro é uma estrutura.
A mente é um processo e o cérebro é uma estrutura. Também com o estudo de Maturana nós vimos que a vida tem uma tendência ao acoplamento estrutural. As unidades de vida tendem a se juntar ou se acoplarem, formando unidade de múltiplas ordens. Esse mesmo acoplamento estrutural das organizações biológicas se estende às organizações quando adquirem a consciência. A consciência tende também a um grande acoplamento, porque é da própria vida essa tendência ao acoplamento estrutural. As estruturas se acoplam. O entendimento que há entre os seres humanos não é uma passagem de conhecimento, é um acoplamento de organizações. Quando eu estou falando com você, está havendo um acoplamento entre as nossas organizações biológicas e não uma informação, não uma transmissão de conhecimento. Há um acoplamento. Tanto que o termo linguagem deve ser substituído por linguajamento. Não há uma linguagem de passagem de informação, mas há um acoplamento das nossas estruturas de organizações biológicas. Dentro deste entendimento, nós vamos ver que é possível, através do biocentrismo, um novo entendimento, se nós pensarmos de uma maneira biocêntrica. A vida depois da morte, claro que existe vida depois da morte, porque se a vida existe como uma singularidade, ela existe antes e depois da morte. A questão e a dúvida é se a consciência individual permanece, ou como permanece, ou quanto tempo permanece após a morte da organização biológica. Isso sim nós vamos estudar mais adiante e vou fazer uma apresentação exatamente sobre esta questão da sobrevida da consciência após a morte da organização biológica. Então, o entendimento e o estudo do biocentrismo requer uma metanoia, uma mudança do pensamento antropocêntrico para o pensamento biocêntrico. Não sou eu que vivo, a vida que vive em mim. Penso, logo existo? Não, eu penso porque existo. Através desta metanoia, dessa transformação deste pensamento, o biocentrismo nos leva ao entendimento extraordinário de quase todas as questões humanas, de imensas dúvidas que nós temos e que se esclarecem através de um pensamento antropocêntrico para um pensamento biocêntrico. Através do pensamento biocêntrico nós vamos ver, e eu vou apresentar nos slides seguintes, uma série de explicações de fatos que a perplexidade da nossa cognição humana hoje não dá para entender. A ciência e a religião são unidas, são a mesma coisa dentro do biocentrismo. Uma explicação angustiante para a pergunta de onde eu venho, para onde eu vou, também o biocentrismo nos mostra. O aparecimento do elo perdido, o desaparecimento, a dificuldade de se encontrar um elo perdido, os novos entendimentos da psicologia, a psicologia evolutiva, alguns desses temas eu vou, na sequência, apresentar aqui, todos eles estudados e vistos através do biocentrismo, mas com um pensamento biocêntrico, abandonando o pensamento antropocêntrico. Se eu penso como a vida que vive em mim, todas essas explicações, todas essas dúvidas que a humanidade tem, essa perplexidade, porque a humanidade passa, se explicam. Esta metanoia, esta mudança de mente para entender o biocentrismo é extremamente dolorosa, é sofrida, porque ela implica no abandono da individualidade. E a individualidade
é a qual nós ficamos apegados. Tanto quando Robert Lanz apresentou essa teoria, logo os entendimentos foram para a vida depois da morte, o meu conhecimento depois da morte, como eu sou depois da morte, como eu vivo depois da morte, mostrando que esse é um pensamento antropocêntrico. O pensamento biocêntrico é bem diverso desse pensamento, mas é sofrido e doloroso. As pessoas que têm suas fés, seus entendimentos, e se não são buscadores e que não sofrem essa perplexidade do conhecimento humano, não devem estar se preocupando com o biocentrismo porque se encontram em paz. O biocentrismo, através desse pensamento biocêntrico, é especial para os buscadores, todos que são insatisfeitos ou que vivem a angústia deste momento de perplexidade da cognição humana. Nas próximas vezes vou apresentar alguns aspectos pontuais da observação do biocentrismo.